Esta é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASCE Orientação Vocacional. E agora falaremos sobre um novo engenheiro, um engenheiro chamado da complexidade. Estão aqui para conversar conosco o Fernando Nogueira, que é doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem pós-doutorado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal. É coordenador e professor do curso de bacharelado em Engenharia da Complexidade da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. E o Eduardo Trindade, que é estudante do curso de Engenharia da Complexidade da Unicap. Eu agradeço a participação de vocês. E podemos iniciar com uma situação inusitada, engraçada, a respeito da formação ou do trabalho deste novo engenheiro. Esse curso de Engenharia da Complexidade ele tem umas características peculiares, e uma delas é que ele é montado em modo projeto. Então, em cada ano, o aluno ele tem a oportunidade de trabalhar com um projeto que ele desenvolve em 2 períodos, uma parte conceitual e uma parte mais aplicada. No segundo ano do curso, ano passado, aconteceu uma coisa bem engraçada, que é os alunos trabalham para desenvolver um projeto de um barco. Esse barco é autônomo, tem que ser movido a energia renovável e controlado remotamente, e tem que fazer uma atividade ao fim do ano. E os alunos franceses que vieram fazer o segundo ano aqui de intercâmbio no curso, que funciona também na França, em 6 cidades, projetaram um barco para ser um barco de velocidade, de competição. Ao final, a gente fez as análises teóricas do barco e fomos aqui para a universidade. Ao redor da universidade tem uma série de cursos d'água, onde a gente tem um bocado de patos, animais, pavões aqui, e a gente propôs aos alunos testar a velocidade do barco deles, vendo se eles conseguiam ultrapassar os patos dentro da lagoa. E a gente colocou lado a lado os patos e os barcos, né? Fez um percurso através do lago todo, fez voltas para frente, deu ré, direita, esquerda, mas no momento que foi solicitado que o barco fosse colocado em velocidade para ultrapassar os patos, o barco não conseguiu ultrapassar os patos e foi superado pelos patos. Isso foi uma decepção inicial para os alunos, mas é um aprendizado por conta do... Eles perceberam que precisavam de um motor, digamos assim, mais potente. É um evento engraçado, porque estava uma expectativa criada no início, todo mundo acreditando que era um barco de velocidade, e a gente viu que nem tanto. Precisava melhorar o projeto do barco nos próximos anos. Essa é uma situação que eu acho que foi engraçada. Que ótimo. E você, Eduardo? Bom, a gente tem uma situação engraçada, né? O nosso projeto do primeiro ano de curso é a respeito de um drone autônomo. A gente tem que desenvolvê-lo do zero, fazer um código para que ele voe sem auxílio de controle remoto, apenas por geolocalização e tal. E foi, na verdade, na primeira vez que o drone, de fato, conseguiu voar só. A gente dá um comando para ele ir para um determinado lugar, e quando a gente quer que ele pouse, a gente coloca esse drone no modo de retorno à base de lançamento. E, bom, como foi a primeira vez que o drone, de fato, voou, ninguém sabia muito bem como funcionava esse modo. E para o drone achar o sinal de GPS, ele sobe mais um pouco do que a altura que ele geralmente fica. A gente estava testando uma altura de 1, 2 metros, tal, para se der qualquer coisa errada, a gente tem alguma maneira mais fácil de reagir, de assumir o controle remoto, a queda não ser tão grande. E só que no modo de retorno à base, para ele achar o sinal, ele tem que subir uns 4, 5, 6, até mais, dependendo da quantidade de satélites que tem no lugar. E aí o drone começou a subir, todo mundo começou a ficar desesperado no grupo. Meu Deus, o drone está indo embora, o que é que a gente faz? E aí o laboratorista que estava com a gente já tinha feito um teste antes de drone no modo retorno à base. E ele falou, calma, ninguém assume, ele vai voltar, ele está procurando GPS, ninguém assume. Então dizendo, não, o drone está indo embora, vamos assumir no controle remoto, o drone está fugindo. E aí, mas no fim ele pousou, deu super certo, foi bem engraçada essa situação, acho que foi bem marcante para a gente. Que ótimo. Então, são 2 belos exemplos, mas vamos entender. Não é um curso de engenharia para fazer barcos e drones, né? Especificamente. O que é a engenharia da complexidade?
A palavra complexidade está geralmente associada a coisa complicada, mas ela é exatamente o contrário. A teoria da complexidade, na qual a engenharia da complexidade se baseia, é apenas uma maneira de você ver os processos, os sistemas, como um todo, em vez de observar suas partes. Quer dizer, a gente estuda matemática, química e física como se os fenômenos da natureza separassem em caixa de conhecimento. Então, a visão complexa de um sistema, de um processo, é você olhar para o todo como ele é e não como um somatório de umas partes. Então, esse é o conceito da teoria da complexidade. E a palavra complexidade vem do grego complexos, que é tecido conjuntamente. Então, é mais ou menos essa ideia do curso. E o curso forma um engenheiro dentro de 6 domínios de conhecimento científico, que é engenharia mecânica, engenharia elétrica e eletrônica, matemática, automação e engenharia de softwares, energias, meio ambiente e ciências de materiais, gestão de empresas e pessoas e humanidades e ciências sociais. Então, é um curso de formação generalista que dá ao engenheiro uma visão mais abrangente da engenharia sobre esses aspectos que eu acabei de falar. Ao final, civil também não? Não tem civil. Ele tem civil dentro dos projetos, por exemplo, o projeto da casa do terceiro ano. O objetivo do aluno é construir uma casa que consuma menos energia na construção e na operação. Então, naturalmente, aí entra uma parte de engenharia civil, mas tratada dentro do domínio de engenharia mecânica. A gente traz a ligação entre civil e mecânica para ajudar os alunos a compreender os processos, os sistemas associados à construção de uma casa. Então, digamos assim, é a visão geral do curso. E é um curso de 5 anos, como outro curso qualquer, de engenharia, com 3 particularidades. A primeira é que ele usa uma abordagem baseada em aprendizagem em projeto. Cada ano tem um projeto estruturante para ser desenvolvido, isso é uma maneira de trabalhar diferente. Segundo, ele tem um olhar internacional, já nasce permitindo que 2 anos do curso sejam feitos fora do Brasil. Existem 12 cidades pelo mundo onde esse curso funciona, 6 na França, 2 na África, uma em Quito, outra em Manila e uma na Índia. Então, o aluno pode fazer o 2º ano e o 3º ano fora, portanto, ele não é um intercâmbio tradicional que ele vai lá, faz e aproveita as disciplinas, ele faz o mesmo curso que ele faria aqui, e o que permite a gente fazer essa mobilidade mais estruturada é que, a partir do 2º ano, o curso é todo em inglês, quer você esteja no Brasil, na França, na África ou na Índia, é tudo em inglês, que permite a linguagem de um intercâmbio, digamos assim, bem objetivo. E o terceiro ponto é que ele tenta contribuir para reduzir a distância que foi criada ao longo do tempo entre universidade e mercado. Existe uma diferença, a distância entre a universidade está muito distante do mercado, como se uma coisa fosse diferente da outra. Então, a gente aproxima muito essas duas instituições, criando o que a gente chamou aqui de residência de engenharia, que o aluno ele entra no mercado de maneira paulatina ao longo da formação. Então, ao fim do 1º ano, ele tem um estágio humanitário, depois ele vai ter vários estágios técnicos, que são feitos aqui, alguns fora, e só no final dos outros 2 períodos é que ele vai fazer o estágio, digamos, obrigatório que o MEC exige, que é aquele estágio sem o qual não se forma. Então, a gente chama esse conceito de residência de engenharia. Então, de maneira resumida, todas essas questões de natureza inovadora que o curso traz. É um curso em regime integral também, isso é uma coisa importante dizer, mas que o aluno sequer sente que está 8 horas na universidade, porque tem muita atividade diferente de aula tradicional, ok? Você tem muita atividade que mobiliza muita autonomia do aluno e a responsabilidade dele sobre o próprio percurso profissional. Então, é um engenheiro mais generalista, é isso? Isso, é um engenheiro generalista, ele não é um engenheiro especialista. Ele é um engenheiro de uma formação mais abrangente da engenharia. Focando nesse que eu falei, que são os específicos de engenharia, que é tratado dentro do curso, que é mecânica, elétrica, eletrônica, meio ambiente, engenharia ambiental e ciência dos materiais. Muito bem. Eduardo, por que você escolheu esse curso? A minha história com a escolha desse curso é até um pouquinho engraçada. Na verdade, eu saí da escola e saí, leia-se, fiz o Enem e tal, estava acabando, e eu não sabia muito para onde ir. Eu gostava muito da área de tecnologia, gosto muito mesmo da parte de business também, de empresa, de negócio, sempre gostei muito desse lado ao longo da vida. E eu saí e comecei a procurar os cursos e
eu meio que não me encaixava muito nas coisas, porque era muita teoria, muita coisa que você não usa. Estava parecendo que, sei lá, continuava na escola. Você estudava para o Enem, estudava a matéria, tal, fazia a prova, passava e acabou. Daí, olhando, na verdade, até no site da Católica, né, que é uma faculdade muito boa, muito já conceituada aqui no nosso estado, eu me deparei com esse curso. E de início, eu realmente me assustei com o nome, Engenharia da Complexidade. Eu falei, caraca, às vezes eu, sei lá, lutava com um assunto ou outro de matemática para passar na escola, quando quem dirá fazer Engenharia da Complexidade, que negócio não. Aí, mas comecei a ler e tal, e fui me interessando. Começou tipo, a ver um monte de competências diferentes que eu nunca tinha visto no outro. Ele começa a explicar que não são cadeiras, a gente tem domínios, como o Fernando estava falando. Aí a gente vai subdividindo por módulos. É bem diferente. E a questão da avaliação me encanta muito por ser de apresentações. A gente faz como se fosse um pitch semanalmente. E assim que a gente é avaliado pelos nossos comportamentos humanos, de apresentação, de oratória, não só o técnico, tipo, avalia-se muito também o lado soft skills da pessoa, né? De se relacionar, de trabalhar em grupo, de liderança. Então, eu vim parar aqui nesse curso justamente por causa desses tipos de avaliação. Eu me sinto muito mais valorizado por coisas importantes que você usa de fato na sua vida, como as soft skills, como as competências técnicas, mas de maneira extremamente aplicada. Então, eu diria que eu vim parar aqui justamente por causa disso, por ser algo prático, por ser algo totalmente alinhado com a vida real. Então, Fernando, obrigado. Fernando, não tem aquelas matérias básicas da engenharia, é isso? Assim, não, ele no ensino fundamental inicial, no ensino básico. Né? Ele tem uma novidade que ele tem um básico, como todo curso de engenharia, mas o básico em engenharia, em geral, é 2 anos de engenharia, em 5 anos, 2 são básicos, cursos usuais, né? E 3 são profissional. No nosso caso, o nosso básico, ele é mais comprimido, ao invés de 2 anos, é 1 ano e meio, né? Que é um ano de preparação, na verdade, né? Um ano de preparação, na verdade, que é um ano de onde o aluno vai ter contato com física, com química, com matemática, mas a diferença que tem no curso é que a gente aplica a física, a matemática que ele tem a uma atividade específica do projeto que ele está realizando. Então, ele dá mais sentido à teoria que ele aprende. Eu sempre brinco com os alunos que não nem conheceram o curso, eu digo, você tem Física 3. Para quem é de engenharia, sabe que Física 3, no básico, é quase que o terror de todo curso de engenharia em qualquer universidade do país. Se você sobreviver à Física 3, a gente diz que você termina o curso. Não é aqui em Pernambuco, é assim nas universidades. Nesse curso, a gente tem Física 3, que mexe com elétrica e eletrônica. Só que a diferença é que o conceito que o aluno trabalha, na teoria, em sala de aula, ele tem um laboratório de lado dele, onde ele vai reproduzir aquele conceito, a partir das equações que ele desenvolveu em sala, num experimento real. Porque a gente percebe que esse jovem aprende mais quando ele pratica e depois formula o entendimento sobre a prática, em algumas situações, ou quando faz o inverso, formula e vai para a prática. Mas formular uma questão teórica sem praticar, há muito pouca possibilidade de você conseguir que isso fique incorporado no processo de aprendizado do jovem de hoje. Mas ele tem essas coisas. Isso corrobora há pouco uma pesquisa, de alguns anos atrás, da Unicamp, que comprovava que, entre os motivos de evasão do curso, né, principais, era uma matéria chamada Cálculo 1. Isso. Né? E eu conversei com alguns de engenharia, e o que vocês fizeram com essa informação? Nada, não mudaram nada. Alguns até explicaram, tem alguns e vocês estão dando resposta a isso, né? No nosso caso aqui, o cálculo que você falou é a Física 3. A Física 3, o cálculo 1, a gente tem 4 cálculos e a Física 3 era o problema. A gente pegou essa informação e fez 2 coisas, Sérgio. Primeiro, a gente colocou engenheiro para dar aula para engenheiro no básico. Isso é importante, porque quando você bota um profissional de engenharia, que é como você é engenheiro, ele se sente representado naquilo que ele vai passar para o aluno. Não é um cara da matemática, não é um professor da matemática. Né? Não é da matemática, é um professor que conhece matemática, ele lida com isso no dia a dia na profissão dele, mas ele tem
a perspectiva de engenheiro, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente fez, e que a gente percebeu ao longo de várias pesquisas que a gente fez com alunos aqui de ensino médio, é que isso é um dado que não pode ser esquecido, que o jovem de hoje aprende de maneira diferente do que aprendia há 20 anos atrás. E ele aprende muito hoje com a prática. Parece uma coisa muito óbvia, porque no século XI a universidade era muito junto com o mercado, se separou ao longo do tempo, mas a prática continua sendo o processo de aprendizado mais inicial de qualquer atividade humana. Você aprende a falar sem aprender as teorias da língua, não é? Você aprende a tocar um instrumento necessariamente melhor sem aprender partitura e tudo. Então, a gente percebeu que precisava introduzir a prática, mas não a prática solta, sem nenhuma ligação com a teoria, a prática como um instrumento de você consolidar o aprendizado teórico. Então, a gente tomou essas duas iniciativas aqui, e isso tem se mostrado uma possibilidade de lidar com essa questão. Que ótimo. Eduardo, os seus colegas entraram com a mesma perspectiva que você? A maioria, sim. Com essa perspectiva dessa metodologia diferente de avaliação e também curiosidade, né? Alguns têm muita... gostar mesmo de, poxa, um drone, como é que o drone voa, tá? Um barco, como é que funciona a casa, como é que a gente vai construir essa casa, levantar... Então, são justamente por causa dessas coisas práticas que acaba gerando muito mais curiosidade e entusiasmo, né? E eu acho que isso é um motivo quase que unânime para a gente ter decidido entrar nesse curso, né? E o mercado, será que o mercado... Vocês estão formando a primeira turma agora, né? Não, a gente forma em 2024, a primeira turma. 2024. Vocês acham que o mercado vai ser receptivo a esse engenheiro diferente, não especializado? Veja, essa é uma pergunta interessante e eu tenho várias informações daqui da região, digamos assim, do país eu não tenho, mas de fora do Brasil. O mercado local aqui, pelo menos em Pernambuco, na região Nordeste, procura muito o engenheiro especialista, como é normal, mas ele tem procurado mais recentemente a pessoa com experiência em engenharia que consiga montar equipes e trabalhar em projetos, digamos assim, multitecnológicos, por exemplo. Então, quando você tem a instalação da fábrica da Jeep aqui em Goiânia, que é um centro importante de produção de automóveis da empresa no país e também no mundo, eles contratam mais engenheiros, digamos assim, menos especialistas do que especialistas, porque eles querem montar uma grande planta dentro de um país ou fora do país. Então, eles procuram um profissional que tenha trabalhado com projeto, que tenha domínio de línguas. Nesse curso, o engenheiro vai ter, ele fala inglês, a partir do segundo ano, é uma exigência para entrar e para sair, ele tem que certificar no nível B1. Se ele passar um ano na França, ele é um profissional que fala francês fluente, trabalha com modo projeto, trabalhou desenvolvendo competência. Então, é um profissional que o mercado está procurando, mesmo não dizendo explicitamente que ele quer um jeito da complexidade, ele não diz. Mas quando ele procura a universidade, a gente procura um cara que saiba pintura de carro, mecânica, saiba trabalhar com orçamento. São três pessoas diferentes, percebe? Então, esse engenheiro ele vai, digamos assim, suprir essa demanda do mercado, mesmo sem estar explicitamente colocado pelo mercado, que é, digamos assim, o desejo de um profissional como esse. Isso no Brasil, ok, mano? Na Europa, você já tem levantamentos de onde esse engenheiro trabalha, porque esse curso já formou 2 turmas da Europa, que eles começaram antes da gente. Pelo calendário, digamos assim, europeu, que é 6 meses na frente, eles formaram uma turma já em 2017, que ele começou esse ano, formaram ano passado, e estão formando uma que é a correspondente à nossa aqui no ano que vem, no final desse ano. Então, onde é que esse profissional trabalha na Europa? Esse profissional na Europa trabalha em indústria automobilística, em indústria ferroviária, naval, sociedade de engenharia em geral, que trabalha com reforma e construção de metrô. O metrô de Paris está sendo tocado por um engenheiro generalista, digamos assim, a ampliação do metrô de Paris, né? Trabalha na parte aeronáutica, na fabricação de máquinas, equipamentos, quer dizer, em construções pesadas. É um profissional que sabe lidar com equipes multidisciplinares, de maneira muito qualificada, não é? E buscando, se ele precisar de um especialista, ele vai lá e contrata. Ele não é um engenheiro que vai competir com o mecânico, com o civil. Ele é digamos assim, um grande montador de equipes e para fazer a equipe trabalhar de maneira conjunta. Essa é a ideia. Isso é bem interessante porque, pelos dados
das federações de engenheiros, do CREA, 50% da categoria não trabalham na área que se formaram. E isso trabalha onde? Na área de gerência, na área de na área de planejamento, direção. E esse engenheiro, quer dizer, havia um X, né? Ele tinha uma formação técnica, quando ele estava altamente competente, não tinha mais como progredir na carreira. E então se deslocava para a parte administrativa. Né? Vários engenheiros viraram diretores, administradores, tanto é que aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, o curso de especialização, né, em administração, não agora, no passado recente, eram preenchidos com os engenheiros que buscavam essa parte que o curso de engenharia não respondia. Né? E parece que esse curso agora responde a isso, né? Que é bem interessante. Eduardo, qual é o seu projeto futuro? Eu sei que você está começando o curso, mas o que você espera? Bom, eu ia dizer exatamente o que você falou. A gente está bem no comecinho, a gente só teve um projeto anual ainda, né, que são os maiores, o que a gente mais se envolve, né? Mas, com certeza, eu diria que o meu futuro está na parte de pegar alguma coisa que a gente aprendeu aqui, fazer uma empresa disso, fazer crescer, multiplicar e, no sentido de pegar o que a gente está descobrindo aqui, o que a gente está inventando, o que a gente está descobrindo e levar adiante todo o projeto que a gente faz, todo case semanal que a gente chama de PBL, né, que é o Problem Based Learning. Toda semana a gente tem um diferente para resolver e poxa, a gente até já começou a ver a brincadeira. Qual a empresa que a gente vai fazer com esse projeto? Como é que a gente vai poder levar isso para frente? Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, está em pegar algum projeto que a gente aprenda durante o curso, que a gente acha que é interessante, que tem seu valor de mercado, que tem como agregar na sociedade, e levar para frente a partir daqui. E o que é muito legal é que os professores, os laboratoristas, todo o corpo do curso, ele acha isso o máximo. Tipo assim, a gente no nosso projeto de drone autônomo, a variação que a gente fez dele, porque drone autônomo é básico, por exemplo. O meu grupo está querendo levar isso para o agronegócio, para a agricultura. Então, seria, por exemplo, para pulverizar, seja água, fertilizante, ou defensivo agrícola, o que seja, a gente, por exemplo, comenta com um professor ou outro, eles veem nosso trabalho e falam, poxa, tem um amigo meu, tem um conhecido meu, tem um contato meu, sei lá, assim, que teria interesse nisso, vamos levar para frente, o que é que vocês acham de fazer o estágio disso lá? Vocês topam? Todo mundo topa. Então, está todo mundo muito engajado em levar para frente, não só ficar aqui aprendendo, acabou aqui, passou na prova, entre aspas, e tchau. Não tem isso, sabe? Tudo está encaixado, tudo vai se linkando. E, Fernando, vamos falar desse inglês. O vestibular coloca com pré-requisito? Já? O vestibular tem duas fases desse novo curso. É uma fase normal, que é o vestibular via Enem, ou então via o próprio vestibular da universidade, e a fase que tem uma nota mínima para entrar, é usual, como qualquer vestibular, mas ele tem uma entrevista depois. Porque aqui a gente usa o conceito do escolher e ser escolhido. O aluno escolhe a universidade e na segunda parte do processo de seleção é feita uma entrevista. E essa entrevista tem algumas finalidades. A primeira é ver que se tudo que a gente falou hoje, que é muito difícil você passar isso numa campanha de vestibular, eu esclareço mais detalhes desses projetos e a gente vê se o aluno, de fato, está compreendendo o que é que o curso vai demandar dele, para que a escolha dele e a escolha da universidade seja o mais próximo possível, para evitar, por exemplo, que o aluno seja um cara que vai repetir muito o curso, ele perca o ano. O objetivo da entrevista é saber se ele está na vibração que o curso está, que é inovação total o tempo todo, se ele está disposto a se desafiar, como é que é ele na vida dele. Eu descobri na entrevista, por exemplo, que Eduardo tem uma coisa interessante, que ele é corredor de Fórmula 1, não sei se é Fórmula 1, ele fala daqui a pouco, ele mexe com velocidade, que eu não sabia. Aí você vê que a característica dele, fora do curso normal, que eu não veria, eu vi na entrevista com ele que ele tinha uma habilidade que isso podia ser bom para o curso ele trazer essa questão de inovação dele. Isso é uma coisa. A segunda é para ver o nível de inglês, porque a partir do primeiro ano já, a gente já tem várias atividades em inglês, que a gente faz várias reuniões de trabalho
com alunos que estão na França, alunos que estão em outros países, e essa chamada de capitalizações é feita em inglês. Então, a gente vê o nível de inglês do aluno, né, para ver se ele consegue acompanhar o curso. E, ao final da formação, ele tem um prazo para certificar o nível, pelo menos B1 dele. Porque a gente entende que o profissional que não entrar no mercado dominando, além da sua língua, uma outra, ele vai restringir muito as possibilidades dele. E nesse curso não tem muito sentido a gente fazer isso, porque o curso ele é internacional. O que a gente quer é formar um engenheiro em 5 anos, seja tecnicamente diferenciado, que tenha a perspectiva humana preservada na sua formação, porque é uma universidade de origem jesuíta, portanto tem os valores delas para colocar em prática, mas que também seja um profissional que domine, além da sua língua, 2 línguas. Então, isso que a gente exige do aluno, isso. Então, a entrevista, que é eliminatória, é feita para a gente se conhecer mais um pouco, entre o vestibular e a prova, que é muito objetiva e muito difícil de perceber, é uma conversa de meia hora onde a gente consegue detectar, pela experiência que a gente tem, se o aluno está, de fato, escolhendo o curso certo. O que a gente quer é que a gente seja escolhido de maneira correta e que a gente escolha o aluno sabendo o que é que ele pode aportar para o curso. Porque o curso se mantém vivo, não só pelos professores, mas muito mais pelos que os alunos podem trazer para oxigenar a formação. Então, essa é a ideia do vestibular. E os alunos que entram pelo Enem também têm essa entrevista? Também, todos têm entrevista, todos têm. Nós temos aí uma questão que é importante, quer dizer, o curso de inglês restringe muito a população menos privilegiada desse país, que está chegando nas universidades por cotas, pelo Enem. Quer dizer, isso na Unicap não tem jeito, né? Não, tem, mas ele ao longo da formação, ele vai fazer o intercâmbio dele no ano 2, então ele tem uma quantidade importante de aulas de língua durante os 3 primeiros semestres, muito superior ao curso tradicional que ele faria fora da universidade. Então, na própria universidade, é isso? Na própria formação do G da complexidade, ele tem o que a gente chama de língua viva, são 2 línguas. Língua viva 1 é inglês, e língua viva 2 é o que ele for escolher para fazer fora. Se for França, é francês, se for na Alemanha, é alemão, se for... Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.